importante, então, quando nós olharmos para dentro de nós, olharmos toda a nossa história completa, ver se realmente tem algum erro lá durante uma semana, durante um dia, porque, na verdade, nós todos sabemos, irmãos, que depois nós vamos ler ali, que o objetivo do derramamento do sangue de Jesus na cruz foi para isso, foi para nós não ficarmos presos por forças espirituais do mal. Então, a única maneira que o diabo pode prender um cristão é quando ele peca, quando ele erra. Mas se nós julgarmos, nós mesmos olhar para dentro de nós, nós vamos e começar a meditar naquilo que nós fizemos de bom e aquilo que nós fizemos de errado e pedir perdão para o Senhor Jesus Cristo, o sangue dele vai nos purificar de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados. E a nossa vida espiritual ela vai melhorar. Por quê? Porque quando nós estamos no vermelho, quando tem algum erro em nós, isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Atrapalha o pecado, ele atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então, os nossos erros atrapalham de nós termos uma comunhão mais saudável com Deus. Então, por isso que é importante nós olhar para dentro de nós e julgarmos se as nossas atitudes estão coerentes segundo a palavra, se está de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu estava lendo uma oração que tem ali no livro de Lucas. Um camarada foi orar e ele olhava mais para o próximo dele do que para ele. E aí o Senhor falou que aquela pessoa, ela não foi ouvida a oração dela. Porque ela não olhou para dentro dela ver se ela tinha algum erro, se ela tinha algum pecado. Ela julgou a outra pessoa. Quer ver? Vamos abrir lá no livro de Lucas, no capítulo 18. Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Amém? Então diz o texto assim, irmãos, ó. Lucas capítulo 18, versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. Amém? Fala assim o texto, ó. No versículo 9 fala assim, ó. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram no templo com o propósito de orar. Um fariseu e um outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? E vocês observaram aqui, esse último versículo aqui, irmãos, quando ele fala se humilhar, não está falando nós nos humilhar diante dos homens, está falando nós nos humilhar diante de Deus. Então, aquele que se humilha diante de Deus vai ser exaltado. Aquele que se exalta, Olha só, o texto aqui, irmãos, é bem claro aqui, vai ser humilhado, Olha só, o texto aqui fala o quê? Que as 2 pessoas, 2 homens, entraram na presença de Deus. E tinha um que era da igreja, vocês observaram ali, Um era da fé, entre aspas, Ele chegou lá e falou: olha, eu oro, eu busco a tua presença,
eu jejuo 2 vezes por semana, né? E não sou como os outros homens por aí, não sou como aquele pecador que está orando ali. Então, na verdade, não houve o quê? Não houve humildade e sinceridade diante daquela oração ali. O outro orou sincero, ele falou, olha, tenha misericórdia de mim, pecador. Então, ele reconhecia que ele era uma pessoa que necessitava da misericórdia de Deus. Então, quando nós agirmos, tipo esse camarada aqui, né, nós vamos sair da nossa oração justificado diante de Deus. Quando nós entrarmos na presença de Deus e tivermos algum pecado, né, ou fomos entrar na presença de Deus para orar, nós entrar com a mesma humildade desse camarada aqui, reconhecendo que ainda que nós não enxergamos muitas vezes o nosso erro, né, mas sabendo que nós, ser humano, somos pecador. Por isso é importante sempre nós, né, meditarmos sobre o dia que nós passamos e fazer uma oração. Ó Jesus, hoje eu falei isso, eu agi assim, não deveria ter agido, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí nós vamos sair justificados diante da presença de Deus. É o que diz o texto aqui, amém, irmãos? Então veja bem, por isso que a Bíblia fala lá no livro de 1 Coríntios 11, que é para nós olhar para dentro de nós e julgar se as nossas atitudes estão corretas. E quando nós percebemos que elas não estão corretas, o que nós temos que fazer? Fazer como esse camarada aqui fez, né? Aqui do versículo... Onde é que está aqui? Do versículo 13, né? O publicano, estando em pé, de longe nem ousava ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Amém, irmãos? Porque, na verdade, nós temos que entender uma coisa, irmãos, ó, que nós, seres humanos, nós temos a tendência de fazer o que não agrada a Deus. Não é que você que é ruim, nem eu que sou ruim. A tendência da carne é essa, né? Nós nos inclinar para as coisas que não são boas, né? Às vezes no falar, no comentar, no pensar, né? Por isso que nós temos essa grande bênção, depois nós vamos ler ali, essa grande bênção de Deus tem enviado Jesus para purificar os pecados do ser humano. Senão se não é o sangue de Jesus, ninguém é purificado diante de Deus. Amém, irmãos? Ninguém consegue ser purificado senão pelo sangue de Jesus. Por isso a importância de nós, então a cada dia nós temos essa meditação diária, analisando as coisas que fizemos, para que o sangue dele possa nos fazer livres. Então, quando a gente erra, quando a gente fala alguma coisa, tem alguma atitude errada, algum pensamento errado, né? Sempre o inimigo vai acusar que você não é digno de chegar diante de Deus. Isso é tudo mentira do diabo. Porque quando nós entramos com humildade diante de Deus, ele está atento à nossa oração e nós vamos sair justificados, como saiu esse camarada aqui.